mesmo. Mas pensando nessa conjuntura, então, o que vocês veem hoje, nesse cenário, aumento dos juros, muita incerteza à frente, do que vocês fogem e o que vocês acham que é oportunidade? Pensando em tudo, desde renda fixa até alocação global, até criptos, que eu sei que a Marília é fã. Tô convencendo. Eu falei com o Charles, eu mudei minha cabeça. É porque eu sou mais das antigas, assim, mas tô mudando minha cabeça. Mas eu vou falar de renda fixa, então, o Bré vai falar de ações e alocação. O que eu não toco hoje em dia, de jeito nenhum, mas nem que me obriguem, é juro longo no Brasil. Ah, Marília, mas subiu muito. Ah, Marília, mas juro longo tá me pagando 14%. Não toco. O que é juro longo? Porque as pessoas não sabem o que é médio, curto e médio longo. Boa, excelente. Juro curto, assim, não tem uma classificação oficial, tá, gente? É meio que o que a gente usa no mercado. É sempre bom falar que senão o pessoal, não, vai aqui no comentário. Não, botei é um ano e meio, a definição. não 2, entendeu? Eu sempre faço o disclaimer. Eu uso curto até 2 anos, médio de 4 a 2 e longo acima de 4, tá? Então, assim, eu não toco. Por quê? Toda a alta de juro que a gente teve até agora no mercado foi única e exclusivamente por incompetência nossa, brasileira. Uhum. Mas, juntamente com esse cenário ruim brasileiro, está acontecendo coisas ao redor do mundo. Uhum. Que coisas? Aumento de inflação global. Choque de energia global. Né? A gente tem essa questão do ESG super importante, mas, ao mesmo tempo, a gente vem reduzindo investimentos em energias não renováveis, só que a gente tem toda uma classe média, principalmente vinda da China, aumentando o consumo de energia, de eletrônicos, de gadgets, e demandando mais energia elétrica, e demandando mais alimentos, né? E demandando mais carnes, e demandando mais milho, e demandando mais commodities. E todo um rearranjo de uma cadeia produtiva que ainda não aconteceu. Então, a gente está tendo aumento de inflação em todo o mundo. Os Estados Unidos está com inflação acima de 5,5%, né? Que para eles é um patamar altíssimo. Altíssimo. Imagina, a meta é 2. Eles não são Brasil, né? Eles são comportadinhos. Faz muito tempo que eles não têm inflação assim. Então, assim, eu imagino, se a nossa taxa de juros subiu só por coisas idiosincráticas nossas, só porque a gente foi completamente incompetente, imagina o que poderia acontecer com o nosso juro longo se os Estados Unidos começassem um ciclo de alta. Que eles já estão falando que vão começar, né? A gente teve Fed ontem, ele falou que vai começar o tapering agora. O que é tapering? Vamos explicar. Essa parte eu já não estou entendendo mais nada. Ele falou que ele vai começar a retirar os estímulos que ele fez na economia e, possivelmente, depois aumentar a taxa dele, que chama Fed Funds, né? A Selic deles chama Fed Funds. Então, assim, quando eles começarem isso, vai impactar na nossa curva também. Então, assim, juro longo no Brasil, nem toco. Não quero nem ver, quero passar ao longe. Não se sabe o que pode acontecer. Exatamente, vamos ficar no curtinho prazo. O curto prazo tá te pagando juro de 2 dígitos, daqui a pouco tá pagando 1% ao mês. Então, assim, se estão me pagando super bem para eu ser conservadora e eu tô vendo esse cenário super arriscado ao longo de todo o globo, prazo, e eu não toco em juro longo no Brasil. Só fazendo uma pergunta aqui, por exemplo, para quem não entende o porquê que você não toca em juro longo. Porque o pessoal só olha lá a taxa do Tesouro, mas o Tesouro IPCA mais 2035 tá me pagando 5,5% mais inflação. Por que eu vou ficar longe desse negócio aqui que é tão bom? É por conta da marcação a mercado. Eu sei que vai ser complicado de falar como é que funciona, mas você pode resumir? Na Fincasa da Marília tá muito bem explicado, boa, tá, boa. gente? Não, com certeza. O pessoal fala assim, a renda fixa é fixa, né? E o meu livro é exatamente, a renda fixa não é fixa. Por quê? A renda fixa só é fixa se você leva o título a vencimento. Então, se eu comprei um título para 2035, para 2045 e levo ele até vencimento, você vai ganhar 5% mais a inflação e não tem o que falar. Agora, um título com vencimento em 2035, 2045, é muito difícil você levar até vencimento. Coisas acontecem na sua vida. Pensa nos últimos 14 anos de Brasil para ver se foi tranquilo, né? Assim, você quer empreender às vezes, ou então seu filho quer ir para a faculdade, você quer construir um imóvel, entendeu? Às vezes você precisa aquele investimento. Aí você vai vender o investimento. Então, assim, quando você vende antes do vencimento, quanto você vai receber por aquele título? Vai depender da marcação a mercado. Então, o que a marcação a mercado vai fazer? Ela vai fazer com que você receba sempre, você renda sempre a taxa do momento. Então, comprei um título de 10 anos a 10%.
tô rendendo 10%. Passou um ano, a inflação caiu, o Banco Central é crível, a taxa de juros caiu, esse mesmo título meu passa a render 5%. O valor que ele passa a render é 5%, o valor de mercado, né? Eu que comprei o meu título a 10, passo imediatamente a render 5. Não rendo mais 10. Rendo 5. Pode ver lá na sua corretora, você está rendendo 5. Marília, mas o que aconteceu com toda a diferença de rentabilidade que eu teria entre os 10 que eu contratei e os 5 que você está me falando que eu vou render? Toda essa diferença eu recebo automaticamente na cabeça no dia de hoje. Então, eu antecipo um caminhão de dinheiro quando as taxas de juros caem. Todo aquele diferencial de fluxo eu recebo agora. Por outro lado, quando as taxas sobem, acontece o inverso. É o cenário atual. Que é o cenário atual. Ao invés de eu render os 5, eu começo a render 10. Só que em cima de um volume financeiro muito menor. Então, se eu tento vender esse título antes, eu vendo um título desvalorizado, porque ele precisa se desvalorizar para a taxa crescer, para a taxa ficar maior para o próximo comprador. Então, a marcação a mercado, se você vende o título antes do vencimento, você não vai render aquela taxa que você comprou. Você vai render o efeito dessas oscilações de taxa. Por isso que é muito complicado você investir em IPCA mais longo, em pré-fixado longo, quando as taxas estão subindo. Vale muito a pena assistir a Finclass da Marília. Também tem conteúdo no YouTube que ela já fez várias vezes. São os mais assistidos, mas com a produção Finclass fica bem mais bonito, né? E eles fazem desenhinhos, né? Animações. Sobre os títulos ainda, você falou evitar os de vencimento mais longo. Prefixados, qual é a sua opinião sobre eles? Não, também a mesma coisa. Pré-fixados e indexados à inflação. Os pós-fixados não têm marcação a mercado, então pós-fixado não tem problema, apesar de eu não gostar de pós-fixado longo. Mas tanto pré-fixados quanto indexados à inflação, não gosto. E, por exemplo, quer ver uma coisa muito importante que aconteceu recentemente, que é uma bomba relógio que está no mercado? Quais são os títulos mais longos possíveis? São os de inflação, juros semestrais lá. Debênture de infraestrutura. Já viu? Já é privado. Nossa, 40 anos, 50 anos de projeto de infraestrutura, debênture líquida de imposto de renda, né? Debênture de infraestrutura, para quem não sabe, não paga imposto de renda. Debênture é emprestar dinheiro em vez de para o governo, para uma empresa. Para uma empresa. Aí você chega lá na corretora, a corretora fala para você, olha, tem uma debênture maravilhosa aqui, não paga imposto de renda, investe nisso. Só 40 anos de prazo de vencimento. 40 anos de prazo. Então, assim, se um título do governo, que as taxas de juros sobem, ele já dá prejuízo, imagina uma debênture que, além de tudo, ainda não é líquida. Quer dizer, se você quiser vender ela, depois você não consegue. Você não consegue. E abriram muitos fundos novos que investem nesse tipo de crédito e eles são obrigados a investir num prazo muito curto de tempo. Eles saíram comprando tudo que é debênture e crédito privado a taxas muito baixas. E agora as taxas de juros estão subindo. Estão perdendo dinheiro. E eles estão perdendo dinheiro. Nossa, é um cenário ruim. Mas, então, pensando nos títulos do Tesouro que a gente tem aqui à venda, por exemplo, você evitaria todos que têm mais de 4 anos de vencimento? Todos. Basicamente, ficaria só naqueles que têm um vencimento mais curto. O prefixado 2024, por exemplo, você não evitaria? Assim, não é meu preferido, mas ok. Tem um ponto legal aqui que eu sempre provoco a Marília, que eu falo assim, né? Tiveram vários ciclos de alta e queda de juros. A pessoa física, basicamente, ela só consegue operar um cenário, que é o cenário de queda, nesses títulos pré-fixados ou indexados à inflação. E desde que eu conheço a Marília, a gente teve 2 grandes momentos dessa inflexão, onde os títulos se acomodam num certo patamar e você se sente confiante que aquilo dali para baixo vai cair, né? Então a marcação, o preço do título sobe, né? e as taxas vão caindo. E a Marília acertou muito bem esses 2 últimos ciclos, assim, eu ganhei dinheiro com isso. Né? Lembro de ter... E não ganha pouco, né, cara? O ciclo do Temer foi a gente ganhando 100% com título público. Não, em 2016, o IPCA mais 2035 rendeu 45%. Na marcação a mercado. É risco de bolsa, né? Então, Por assim, isso que eu falo, dá para você ganhar com renda fixa a mesma coisa que você ganha em bolsa. Você só precisa saber operar. E com uma garantia de que, se der tudo errado e mantiver até o final... Você leva vencimento. Mas qual que é o melhor dos cenários? É se você comprar quase que ele já ali, né, na taxa máxima, seria o melhor dos mundos. Então, se a taxa ficar meio igual o tempo todo, seria o melhor dos mundos. Mas se, além disso, você ainda pegar a inflexão,
você acerta. A pessoa física só consegue ganha mais dinheiro, né? Evita a marcação ao mercado negativo, você acerta isso. Então a minha provocação sempre pra Marília, quando a gente vai conversar, eu falo assim, e aí, já tá na hora? Já tá na hora? E ela fala, não, wait. Só trouxe a Marília por causa disso, nos bastidores aqui, Marília. E agora? Pra saber. Então assim, semanalmente eu provoco ela. Né? Então, Eu sou aquele Uma hora você vai meme lá do acertar, coração valente, sabe? wait. Todo mundo fala 10%, eu hold. 11%, hold. 12%, hold. Eu tô só no hold. Exatamente. Então, assim, acho que isso é importante para as pessoas entenderem também que, assim, vai haver um momento, em algum momento, de a gente aproveitar esses títulos longos. Se a gente não virar uma Argentina, né? Porque imagina o Exatamente. cara na Argentina que lá em 2015 comprou um título pagando 20%. Negoção, só que hoje a inflação é 50%. É. Muita gente comprou Esse quando aqui tava é- 40%. Pois é. Não, eu E lembro aí depois veio o quando calote. eu lembro quando o Macri, ele ganhou a eleição, passou um tempinho, eles emitiram um título de dívida com vencimento de 100 anos. E teve Meu gente Deus. comprando aquele negócio. É mesmo. Mas o cara não compra pra segurar 100 anos, ele compra por quê? Pra ganhar com marcação a mercado. Exatamente. Ele ganhou? Não. Não, porque a Que ferrou situação o só calote. piorou. É.